E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou ler para vocês uma passagem do livro 30 anos fudeu, a página 357. Esse já é o momento onde eu começo a escrever pós-vício. É quando eu comecei a ficar limpo. Eu não sei o que tem nesse capítulo, mas eu procurei um capítulo que tivesse um pouco mais de páginas, porque eu quero ler na íntegra para vocês. Espero que seja uma leitura interessante. E se não ficar muito longo, depois eu tento fazer uma reflexão sobre, tá bom? Vamos lá então. Antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. Se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Não tire nenhuma impressão do que você vai ver aqui. Assista os outros vídeos, conheça um pouco melhor o meu conteúdo. Se quiser saber mais ainda, leia os meus livros ou me procure para a gente conversar. Então, vamos lá. Quando deixa de ser piegas? Faz uns dias que me condicionam para viver um novo bem-estar individual para então um coletivo compatível. O despertar deu-se com o fato de vir, de certa forma, incomodado pela situação em que me encontro. Ou seja, limpo e sereno por 430 dias. Lúcido e firme no caminho da verdade, do amor e do real. Contudo, um pouco descontente por uma contramão que criara em minhas retóricas. Saliento ainda a importância de o todo ser, em quase todas as vezes, algo criado por nós mesmos, e chegarei até a conclusão ao detalhar um pouco as descobertas pelo enfrentamento íntimo para o amadurecimento. Desprendendo-me do comum e normal dos tempos contemporâneos com as vidas ligadas ao virtual, algo que para mim ultrapassou o sadio e prático para as facilidades existenciais, em outras palavras, eu, que me deparei com pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos por meio de vida virtual, logo notei que estava me fazendo mal e decidi sair. Até hoje me deparo com a insistência das massas virtuais em unificar meu canal de e-mail com infinitos segmentos sociais vitrinistas, dos quais ausento-me. Sendo mais claro, houve um período em que a facilidade virtual ajudou para as dinâmicas profissionais e sociais devido às suas vantagens, mas para pessoas que se condicionam com qualquer subterfúgio de ilusão ou fantasia, isso se tornou irreal e triste, a meu ver. Em um pequeno aparelho se dispõe hoje não somente um telefone, como também a internet que ainda o cadastra com satélite e define seu perfil. Há chats de conversas, redes sociais, e-mail, mensagens via celular e mais um monte de utilidades que alimentam o ego daqueles que vivem um vazio interno. Ressalto que isso só vale para aqueles que vivem esse vazio, assim como eu já vivi. Assim como na vida real, existem pessoas que sabem viver com leveza suas tormentas e suas tormentas são outras. Para aquelas que buscam o enfrentamento profundo de seu eu, esse desbravamento no âmago do ser é necessário para se fazer entender outras áreas subjetivas que já se calaram e hoje pouco compreende de suas dores. Quero dizer, até que se descubra a origem de tal incômodo do simples do hoje, é preciso entender o incômodo do ontem. Sei que parece piegas tudo isso, mas essas verdades só deixam de ser piegas quando se vive por escolha estas verdades. Dentro disso, além da alienação virtual, há também a alienação social da vida real, já que o fantasioso virtual é irreal. E, no mundo real, as sequências destes desvios são observadas no comportamento dos mesmos que se cegaram por seus vazios não enfrentados como, por exemplo, a incessante busca de aceitação externa, onde as novelas e programas fúteis alimentam o desejo de consumo para então vir a ser pelo ter. E isso quer dizer que, se você tiver a beleza do artista, o corpo da gostosa, se frequentar os lugares dos famosos, se o tiver como amigo na rede social e mais um monte de besteiras que há anos apenas aumentam, você será alguém. Mas isso todo mundo já sabe, é claro, e se negarão por toda a vida por saberem que são diferentes, certo? Errado, pois até o hippie que se desmaterializa volta-se para o desejo de ser algo refletido por um ideal externo. Até os puritanistas se perdem nessa película do ser próprio e no desejo de ser o mais puritano. Sei que eu,
em plena faculdade de meus 30 anos, me encontro ou me encontrava, já que me condicionei para o novo, para a aceitação e para a mudança. Me vi em um âmbito só, onde, de certa forma, até me privava de ser feliz. Diria até que me sufoco pela verdade, ou seja, o desvendar do mundo real em tamanha ilusão existencial. Sei que isso é hipérbole, como em tudo que deixo florear, mas trarei aqui a lucidez que hoje me acompanha também por condicionamento. Meu incômodo e descontentamento pessoal originou-se por ter um casamento de um amigo querido de velha guarda. Bem incomodei por não poder beber, já que hoje eu não bebo mais, pois álcool para mim é droga, assim como as próprias drogas e, com a graça de meu fazer, hoje meu tempo limpo é meu maior patrimônio. Voltando ao assunto, o que me pegou foi estar ali em real amor ao momento de meu amigo e ao ir para a festa, após a cerimônia de casamento, eu me vi deslocado, mas isso porque eu criei este deslocamento. Aqui voltamos à força criadora. De qualquer forma, eu me vi ali sóbrio, no meio de pessoas bêbadas, felizes, dançando. Me peguei ainda ao reflexo do que venho traduzindo sobre o que é realmente felicidade. Sei que estou longe de ser um ser iluminado ou santificado, mas estou buscando o real sobre o ser. E, importantíssimo lembrar, toda pureza trabalhada hoje é algo de uma contrária sentida pelos feitos do ontem. Ou seja, se hoje busco a verdade é porque já menti. Se hoje busco felicidade lúcida, é porque já vivi com subterfúgios e assim para todas as áreas que me apresento com uma nova maneira. Por fim, ainda que tenha ficado ali até onde me agradou, fui embora e fui de boas, pois estive o tempo real com real amor e pude viver um momento feliz ao ali estar ao lado do altar enquanto ele casava. Mas estas são algumas groselhas que estou dizendo para mostrar e até me reforçar de tamanha ação condicionada para o meu bem-estar individual e assim ao coletivo compatível. Pois tudo é uma questão de como enxergamos e nos permitimos seguir para tal perspectiva. Vejamos. Os aspectos alienativos virtuais são para aqueles que querem os viver, assim como eu já os vivi e decidi não mais viver. Da mesma forma, os aspectos alienativos do consumo, tal como relatei, são para aquelas pessoas que se permitem suprir-se destes para seus vazios, assim como já o vivi e decidi não mais viver. Não diferente dos que buscam a satisfação ou iluminação, que em mesma cegueira voltam-se ao desapego ou ao desdém dos outros, mas em mesma natureza para os que se permitem isso, já que muda-se apenas os nomes humanos para como desejas vir a ser. Assim como já o vivi e decidi não mais viver. Porém, aqui me encontrei em um espaço vazio, e este que não se define é tão pequeno quanto qualquer outro. Eis que me deparo com os novos olhos condicionados. Inclusive, tudo isso que estou dizendo eu já escrevi diversas vezes aqui mesmo, e percebo agora uma boa diferença do que vim trazendo com estas reflexões pessoais. O tempo e o espaço propriamente ditos estão mais serenos, devido ao condicionamento. Acho que a maior importância destes textos é sobre o condicionamento. A importância do condicionamento consciente. Acabei de compreender, e pelo vivido, para poder creditar a compreensão. O porquê de eu vir aqui escrever. Pois além de frases que me tocaram do que pude levar na vida, como a força da escolha e as suas infinitas impermanências, a virtude pela dádiva do feito, as infinitas verdades de verdades infinitas, escrever na vida e salvar na alma, o caminho da verdade, do amor e do real para o bem maior. A sabedoria dos tempos, entre outras que fluem aos ventos, aqui me encontrei com mais uma que vem completando minha vida. A importância do condicionamento consciente. O condicionamento consciente transforma até uma má vontade em boa vontade. O condicionamento consciente molda o sentimento e o pensamento para que um complemento ao outro no tempo de alinhamento compensador para com o outro. Ou seja, se tanto sofre por um pensamento, o sentimento condicionado alivia o pensamento. E, contrariada da mesma forma, o sentimento que tanto sofre ao condicionamento do pensamento molda o sentimento em alívio real. E aqui entra uma outra importância, a sabedoria dos tempos. Sei que pode parecer piegas e um floreio com resenhas harmoniosas, mas, ao se deparar com o enfrentamento, não somente no momento da dor, mas também no momento do reconhecimento, deixa de ser piegas. É quando se encontra mais um lampejo que se molda para o que se acredita.
Para finalizar este refresco pessoal, atento-me ao que condicionei condicionalmente para hoje poder dizer que as coisas estão melhorando. Primeiro, me condicionei para aceitar o outro com as distinções e ainda entender que tudo aquilo que eu imaginava que fosse algo pessoal contra mim, era na verdade algo que eu mesmo tinha criado e fantasiado. Ou seja, se não tinha uma resposta do jeito que eu gostaria, se não tivesse um comportamento do jeito que eu gostaria, se as coisas vindas do outro não estivessem como eu gostaria e ainda se o outro não aceitasse principalmente o meu ser, eu o rejeitava. Mas, pelo condicionamento consciente para o meu bem-estar, pude entender que era só o outro e assim era também só eu. Que o simples define o complexo. Ou melhor dizendo, nem tudo que eu fantasiava que fosse bom ou ruim era na real e apenas o real era o que me importava. Trazendo de forma condicionada e consciente o simples pelo que foi feito e não pelo que poderia ser. Segundo, comecei a dizer condicionalmente que estava tudo melhorando, que as coisas estão ficando melhor e que tudo vai indo bem. Mesmo que com dificuldades as coisas estão indo bem, pois estou fazendo-as tudo com o meu melhor e o que não foi ainda é porque não chegou a hora. Pode parecer simples e é. Repito, o simples resolve o complexo, desde que o condicionamento consciente esteja pronto. Terceiro, mesmo eu tendo uma facilidade intelectual para barganhar e manipular com palavras bem aplicadas, não fazer, em parênteses, a partir do momento que pude enxergar isso, já que antes não enxergava, tomei a frente e deixá-los vivo para o fazer, parênteses. Já que uma outra importância das frases que encontrei é fazer o que precisa ser feito desde que definido de seu feito. Ou seja, a partir do momento que foi definido que aquilo era para ser feito, basta fazer. Novamente, o simples. E assim foi. Todas as minhas aspirações intelectuais foram canalizadas para a iniciativa física, onde, por sua vez, ativei áreas que estavam sem ação por não estarem no tempo de ação. Quero dizer, o momento de despertar se deu ao momento em que amadureci para compreender e colocar em prática, assim como estou por condicionamento consciente. Quarto, baixei a bola, ou seja, aceitei de modo condicionado e consciente que sou igual a todo mundo, nem menos nem mais. Se sei algo que o outro não sabe é porque ele sabe outra coisa que eu não sei, e isso é natural. Observe as formigas, observe o mar, observe até mesmo uma árvore. Pode parecer piegas, mas só faz sentido quando estiver amadurecido para compreender pelo feito tais compreensões. Somos apenas parte de um todo. O que nos cabe é fazer o que temos e o que temos não e o que não temos é porque é parte do outro. Quinto, descobri que as oscilações de meus sentimentos e pensamentos têm um tempo de atuação, ou seja, comecei a analisar neste novo tempo de condicionamento consciente que meu humor alterava com uma certa periodicidade. Como hoje já faz um tempinho que estou melhorando, no começo eu estava mais triste, nervoso, incomodado e passei, pelo condicionamento, a sentir que vinha uma alegria e logo sumia. Hoje ficou o contrário. Estou bem e logo passa um incômodo qualquer. Isso é interessante, pois me faz observar como estou reagindo com os meus enfrentamentos. Por exemplo, quando estou bem é natural um desconforto e parece que é proposital para eu equilibrar-me com os extremos. Algo que venho condicionando é o desprazer, como me foi sugerido. E como consegui, de modo consciente, deixá-lo passar, deixar fluir, assim como os ventos da vida que levam e trazem ventos quentes e frios. Eles passam. Ao invés de bloquear o pensamento, eu o deixava agir com o seu tempo de passagem. E ao não alimentá-lo, mas observá-lo, mesmo que incomodado. Logo saía e voltava ao neutro, já que, de certa forma, o neutro é o ponto. Sexto, e talvez o mais importante, condicionei-me de forma consciente para ver além do céu que se fecha com nuvens escuras de chuvas, para prestar atenção ao sol que ainda brilha por trás delas. Ao virar e ver que ainda está aberto o céu do outro lado, em olhar para como estou hoje e, ao invés de ficar cuspindo em Deus, na vida e em tudo que é externo, ver nestes mesmos externos o quanto realmente as coisas estão como tinham que estar e que só eu posso mudar o que incomoda e aceitar o que precisa ser feito. É simples, e estou conseguindo isso pelo condicionamento consciente. Ele é real,
pois origina-se de um observar pessoal para um fazer real. Assim como hoje vejo como as coisas estão boas e que realmente está tudo bem, e isso foi condicionado em todas as áreas, desde o corpo, a mente e o espírito, onde para cada um alinhei com um condicionamento consciente pela força da escolha, o caminho da verdade e do amor, a sabedoria dos tempos e a virtude pela dádiva do feito. Sétimo, esse eu encerro com um agradecimento livre pelo que me tocou ao mais puro do simples. Só podemos dizer o que sabemos, o que é quando vivemos. Senão só podemos imaginar e não há como descrever o sentimento pessoal. Muito menos imaginar o que é um outro está sentindo, o que o outro está sentindo. Sei que ontem e hoje eu estou começando a comidinha que minha... Sei que ontem e hoje eu estou comendo a comidinha que minha mãe fez com tanto amor, com tanto carinho. Não vou nem estender muito nessa particularidade, mas tentarei expressar o que trouxe aqui para escrever em primeira instância. Buscamos incessantemente algo externo para alimentar nosso vazio pessoal. Trocamos até nossos valores familiares e amorosos por algo externo e ficamos às vezes tão condicionados inconscientemente ao preço externo que nos cegamos ao simples, e digo por mim mesmo que já andei cego no mundo. Cego tanto quanto os cegos que se acham diferentes e nego que não enxergam. Faz um tempo que me condicionei conscientemente e já com amor a agradecer pelo alimento do dia. Na verdade, começou sem que eu percebesse. Um dia notei que assim estava quando mais sereno em casa, e ontem eu pude agradecer com a leveza do que havia condicionado conscientemente. Senti-me realmente grato por chegar em casa e ter comida que me alimentasse, por estar com muita fome. Até então ficava agradecido, mas não me importava muito. Hoje me tocou e expandiu para o que realmente importa na vida. Só estou aqui dizendo tudo isso porque vivo a antítese polar sobre tais verdades e diluo aqui para que, condicionamente, eu continue conscientemente mais leve a cada dia, pois está realmente tudo bem. E notei o que é simples. Minha mente até foi mais longe. Para quem vive na rua, com frio, fome, sozinho, etc., mas não vivi isso e não sei o que é. E como disse no começo, não dá para imaginar. A compreensão só existe ao viver, mas vivi a fome, mesmo que por um dia, e o prazer de comer ao estar com fome é incrível. Isso pode parecer piegas, mas é o início real para se viver o que é realmente real. Não somente no aspecto primário sobre a fome, mas por toda a natureza que tentei traduzir sobre o que realmente importa na vida. Para onde eu quero ir, o que desejo ser. Hoje eu sei apenas o que não quero ser, e isso para mim é o mais importante. Estou contente por ter encontrado mais uma frase para escrever na vida e salvar na alma. A importância do condicionamento consciente. Com amor, Fábio. Poxa vida, né? 18 minutos, eu não sei nem se eu vou falar muito, mas vou tentar pelo menos deixar uma reflexão rápida. Muito interessante ter aberto nessa passagem. Porra, eu tô com 40 anos, hoje eu tô com 11 anos limpo, sem uso de álcool e drogas. Escrevo há 13 anos sobre abstinência e dependência química. E aqui eu tava com 430 dias limpo, né? E todo aquele processo inicial. E eu tinha 30 anos, eu era um menino. E é muito legal porque, para quem me acompanha, pode ver que muitas coisas que eu falo hoje, que eu inclusive uso como ferramenta de trabalho, elas já existiam há 10 anos atrás. Então, assim, eu vim consolidando, amadurecendo uma série de aspectos que eu trabalho já há anos. E hoje eles são presentes. E essa passagem é interessante, né? Novamente, olha que coisa, 10 anos atrás, eu já tentava trazer uma reflexão sobre os aspectos, inclusive de vício, né? No mundo digital. Aqui eu uso a questão do virtual, mas virtual tem uma outra semântica. De qualquer maneira, eu realmente tenho frases, né? E eu tenho algumas didáticas pessoais, né? Eu insisto muito no aspecto da verdade do amor. Hoje eu tenho algumas outras relações que eu também não vou nem dizer para não estender. E o condicionamento consciente, cara, o condicionamento consciente eu tinha esquecido e ele é incrível, porque hoje ele já tá automático, ele já é natural. Mas nesse momento ele aqui era embrionário, né? Era um prelúdio, era o início do condicionamento consciente. E uma outra coisa muito interessante que tem aqui nessa passagem é o simples fato de fazer, desde que definido como necessidade de feito.
porque muitas vezes podemos em algum momento achar que temos que fazer alguma coisa, porque definimos como aquilo de necessidade de feito, mas talvez não seja necessário. Então é importante entender o que definimos como importância, né? Sem redundância da palavra importante, de feito, porque se ali definimos como necessidade de feito, então tem que ser feito. Agora, se não foi definido, não precisa. Então não necessariamente precise existir uma cobrança de algo feito, porque não foi definido, não precisa, sabe? Mas enfim, eu gostaria de falar muito mais, mas eu quero deixar curto. É uma leitura longa, eu não imaginei que fosse ser tão longo. E tem bastante conteúdo aqui, então se você gostou de algumas coisas, volta, escuta com mais calma, compartilhe de repente, comente aí o que você tem de experiência sobre isso. Pergunte também se ficou com alguma, sei lá, dúvida ou alguma explanação diferente. Mas a ideia era só compartilhar mesmo uma passagem do livro. Para fechar, eu antes folheei o livro, né? E eu queria compartilhar o início, que são os meus 4 cadernos de uso, né? Que eu comecei a escrever aos 27 até os 29, são testemunhos e depoimentos de morte. Só que eu me revelo muito e eu não quero fazer isso aqui. Apesar de eu deixar tudo super transparente, eu aqui menciono muitas intimidades. Então eu vou deixar para quem quiser ler o livro. Como eu já disse, esse livro eu publiquei, eu tenho vergonha dele, porque eu achei que eu fosse morrer, não fosse conseguir. E tô aqui até hoje, né? Que nada me garante de usar amanhã, ou mudar tudo que eu penso, ou me matar. Obviamente essas coisas elas ficam muito menores, mas elas existem, né? A luzinha amarela, aquela sempre atenção no retrovisor. Mas hoje, na questão acumulativa e somatória, eu vivo muito melhor, momentos bons. E quando eu tenho alguns momentos ruins, eu consigo transformar rapidamente. Mas é isso. Ficamos aí com essa leitura do livro. E... nossa, tô morrendo de vontade de falar mais, mas eu não vou. Então, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!